Sônia, Gustavo, conseguindo multiplicar bem o patrimônio com essas small caps. Como que faço para ter renda passiva, se não é aconselhável vender no lucro? Excelente pergunta, vamos destrinchar isso daí, porque esse é um ponto importante. Primeiro, as pessoas acham que a renda passiva advém só do dividendo, né? O dividendo ele é uma parte da renda passiva. Gustavo, mas se eu comprar uma small cap que vai multiplicar e não paga dividendo, como é que eu faço? Primeiro, toda empresa lucrativa paga dividendo. Lei das SAs, Lei 6.404. Obrigada a pagar pelo menos 25% do lucro sob a forma de dividendo. Então ela vai ter que te pagar, ok? Ela não vai pagar como uma BB Seguridade, como a Taesa, que não tem o que fazer com a grana, distribuir para você. Mas ela vai te pagar aí 25% sobre o lucro, pode dar um yield baixo, sei lá, 4%, 5%, aí você fala, pá, não é suficiente, tá bom. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. Na mesma janela de 5 anos, você olhou para a BB Seguridade, a gente olhou para várias empresas, não é? A que subiu mais, subiu 200% em 5 anos. Se eu pegar a mesma janela em algumas companhias que eu gosto, Unipar Carbocloro, Chu, e aí várias, a que subiu menos subiu 700%. Então, em linhas gerais, você transformou uma 100 mil em 200 mil, a outra você transformou 100 mil em 700 mil. Eu tenho aqui 500 mil a mais que eu gerei de renda. Renda não, de dinheiro, de patrimônio, não é? Investindo numa small cap. Então, eu gerei mais 500 mil a mais. Tá? Logo, eu posso vender até 20 mil por mês e gerar essa renda passiva, complementar o dividendo. Outra coisa, transformei 100 em 700, porque eu comprei uma small cap que multiplicou. O outro que foi comprar dividendo transformou 100 em 200. Só que em cima desses 200, digamos que ele receba 8% de dividendo, tá? Isso dá 16 mil ao ano. Só que a outra, que paga 4%, metade do dividendo, eu já estou falando em cima de 700 mil. Logo, eu tenho 21 por ano, não é? 28 por ano. Logo, eu tenho mais dividendo do que se eu tivesse só dobrado o capital numa boa pagadora de dividendo. Então, a multiplicação aumenta o teu patrimônio a mais, claro, óbvio, tá? E mesmo que o dividendo seja menor, nominalmente você ainda recebe mais grana. E eu ainda posso vender até 20 mil. Aí você fala, poxa, mas aí eu vou estar dilapidando o patrimônio? Não, você vai vender com lucro, mas lá na aposentadoria, na hora que você precisa da renda passiva. Não é vender agora, você está na construção do seu patrimônio, você não vai ficar vendendo o que está a lucro. Você tem que analisar se aquele negócio é bom. Caiu, eu quero é mais. Lá na frente, passaram-se 20 anos, por exemplo. 20 anos. Lá na frente, você vai falar assim, bom, cheguei aqui nos meus, sei lá, 70, 80, 90, não sei quantas as pessoas querem aposentar. Cheguei na minha aposentadoria, não vou colocar mais grana em bolsa, já tenho esse patrimônio aqui. Só que o que eu recebo de dividendo, um exemplo, faltar aqui uma beirada, eu queria mais uns 5 mil. Tá bom, você pode vender 5 mil por mês, não vai pagar imposto, porque é isento, ok? E você ainda pode lapidar seu patrimônio, porque você fez muito mais dinheiro ao longo dos anos se você tivesse comprado um fundo imobiliário que dobrou. Esse é o cerne por trás. Porque a gente cria renda passiva, não é com dividendo, mas com a multiplicação. E lá na frente, se você escolher bem, você pode pegar uma empresa que multiplicou absurdos e jorrar dividendo na tua conta, pô. Ela pode virar uma boa pagadora de dividendo. Klabin pagava o dividendo que paga hoje? Não, cara. Se eu olhar anos atrás, não pagava. Mesma coisa, outras companhias aí não pagavam dividendo como pagam hoje. Elas foram aumentando o nível de dividendo. Por quê? Porque existe uma curva de maturidade de uma empresa. Ela começa pequena, vai crescendo absurdamente, abre capital, vai crescendo, faz investimentos, né? CAPEX muito pesado, chega lá na frente, não tem mais onde pôr dinheiro. Por quê? Porque não adianta. Não adianta a Ambev construir uma outra fábrica. Cadê os bebedores de cerveja, cara? Não adianta a Klabin fazer mais 5, 6, 10 fábricas. Onde ela vai enfiar celulose? Percebe? Então, ela já chega numa maturidade. E aí todo o caixa gerado, ela vai retornar sob a forma de dividendo. É isso. Esse é o segredo, tá?